Olá, gente. A gente vai prosseguir o nosso conteúdo falando um pouquinho hoje sobre o método pensado por um grande pensador chamado René Descartes, que é o método cartesiano. É uma aula curta, uma aula muito tranquila, mas uma aula essencial para a gente conseguir entender como conseguiu se consolidar o positivismo e, de certa forma, também como se estrutura o conhecimento científico até hoje, considerando que o pensamento de René Descartes ele tem reflexos sólidos e significativos até hoje na organização do pensar científico. Então, pois bem, vamos lá ao pensamento de René Descartes. O método cartesiano, então, ele surge com esse grande pensador, né, René Descartes, é um método que tem muita inspiração matemática, e quando a gente pensa em teoria cartesiana, a gente vem logo as engrenagens do relógio à nossa mente, né, e de certa forma essa racionalidade, ela tem exatamente essa inspiração da organização, das engrenagens e do rigor matemático. A teoria de René Descartes é uma teoria vigente do século XVI. René Descartes, ele nasce em 1596, na verdade, ele nasce no final do século XVI, a teoria dele é uma teoria do século XVII, e uma teoria que vai influenciar vários segmentos do pensamento científico, de forma muito substancial a matemática, física, mas de forma também muito significativa o pensamento científico da sua forma geral, né? Então, eu tirei esse trechinho aqui, que é do Discurso sobre o Método, que na verdade não é uma obra, Discurso sobre o Método é como se fosse um prefácio de 3 outras obras, né? De 3 obras de René Descartes. E, na verdade, esse prefácio se torna mais famoso que as obras em si, né? Então, esse trechinho, de certa forma, revela um pouco da sua identidade, da sua personalidade. René Descartes era uma figura que foi uma figura extremamente curiosa, inusitada e cheia de personalidade nessa época de mundo em que simplesmente as pessoas não tinham direito a ter personalidade própria, né? E René Descartes ousou viver com personalidade no meio de um contexto de uma sociedade medieval extremamente conservadora, extremamente influenciada pela Igreja na sua forma de punição e de organização da ciência, extremamente cruel na sua forma de castigar, né? O pensamento de René Descartes é um pensamento muito diferenciado, e a postura, com toda a certeza, de René Descartes é uma postura muito diferenciada para o contexto de sociedade em que ele vivia. Então, esse trechinho ele revela um pouco da sua personalidade. Assim que a idade dele, no caso, né, me permitiu sair da sujeição dos meus pais, abandonei inteiramente o estudo das letras e, resolvendo não procurar outra ciência que aquela que poderia ser encontrada em mim mesmo ou no grande livro do mundo. Empreguei o resto da minha juventude em viajar, em ver cortes e exércitos, em conviver com pessoas de diversos temperamentos e condição. Esse é um trechinho do Discurso sobre o Método, que ele fala desse rompimento dele com aquele ensino tradicional, que não é um ensino formal como a gente tem hoje, né? Ele era um privilegiado, que René Descartes era um nobre, família dele extremamente bem organizada financeiramente, muito influenciada pela Igreja Católica, tinha condição para que ele fosse um estudioso, né? E muito da teoria de Descartes, a biografia dele revela sobre isso, é desenvolvida na sua cama, ele tinha tempo e oportunidade de pensar, né, da forma mais confortável possível, né? E ainda assim, mesmo sendo um privilegiado, René Descartes resolveu romper
com o seu conforto, resolveu romper com aquela situação favorável em que a vida lhe proporcionou e decidiu ser um grande crítico da realidade, né? Na verdade, o pensamento de René Descartes parte dessa necessidade de duvidar de tudo, da necessidade de refutação daquelas verdades sólidas e imutáveis, né? René Descartes ousa se opor a esse sistema. E ele teve a possibilidade de conviver, né, de ter conhecido grandes outros clássicos, né, como Galileu Galilei, por exemplo. Bom, toda a teoria de René Descartes parte sobre a dúvida. A dúvida, com toda certeza, ela é a figura central das teorias cartesianas. No discurso sobre o método, que é esse prefáciozinho, né, de 3 outras obras, Descartes ele pensa, sobretudo, na necessidade da evolução da ciência. Ele inicia o seu pensamento, né, o grande começo pela busca de uma ciência mais consolidada, mais estabelecida, com uma reflexão sobre a dúvida. E aí ele diz lá: duvidai sistemática e absolutamente de tudo, desde que você possa encontrar um argumento, por mais frágil que seja, ou seja, refute, né, discuta, coloque para discussão. Para ele, a dúvida, com toda certeza, ela é um ponto basilar extremamente importante para o amadurecimento da ciência. E ainda sobre essa dúvida, ele diz que o ser humano precisa duvidar, inclusive, dos sentidos. Vocês sabem, gente, que quase todo grande cientista, quase todo grande teórico tem um pezinho na loucura, né? E René Descartes, ele não é diferente dessa teoria. Então, tem um ponto que a gente lê a biografia dele, e aí eu acho muito engraçado quando ele diz assim: existem momentos que eu nem sei se eu estou sonhando ou se eu estou acordado. Eu digo, égua, cara, o cara pode ter uma vida muito boa para ele se permitir isso, né? E aí ele vai dizer, sobre isso ele vai dizer assim: duvidemos dos sentidos, uma vez que eles frequentemente nos enganam, pois nunca tenho certeza de estar sonhando ou de estar acordado. E aí ele começa a enlouquecer com essa vibe de duvidar de tudo. Duvidemos também das próprias evidências científicas, né, que à época eram apresentadas pela igreja, e das verdades matemáticas. Tanto quanto duvido do ser, sempre posso duvidar do objeto. Então, se toda teoria é criada pelo homem, duvide dessas teorias, independente de ser matemática ou não. E aí, com esse lance de reflexão sobre a dúvida, ele tira a sua primeira certeza, certeza essa que se torna a frase, né? Essa frase de onde ele tira a sua primeira certeza, ela se torna o grande símbolo da modernidade. Existe, porém, uma coisa que não posso duvidar, mesmo que o demônio queira me enganar. Ele tem uma influência da religião na teoria dele, isso é claro. Nenhum objeto de pensamento resiste à dúvida, mas o próprio ato de duvidar é indubitável. E aí, a partir dessa reflexão sobre a certeza e dúvida, ele chega à sua primeira afirmação categórica. Bom, o simples fato de eu pensar é um fato. Então, se eu penso, logo existo, né? Penso, logo existo, é uma frase que para a gente pode parecer banal, tautológica, é uma frase óbvia, na verdade, para ele chegar a essa afirmação, com toda certeza foi um grande sofrimento. Na biografia que apresenta um pouco da vida de René Descartes, fica um pouco claro. O texto que eu vou deixar para vocês sobre a teoria, sobre o método cartesiano, né, a teoria cartesiana, ela apresenta um pouco aí desse parto que foi o surgimento dessa frase. Bom, ele discorre sobre um ponto muito importante na teoria dele, que é sobre a solidão, né? E a solidão ela precisa ser considerada nesse método cartesiano também. Ele só tem a certeza do seu ser, ou seja, né? Eu estou aqui pensando, então eu existo, né? Do seu ser pensante. E para ser pensante, de certa forma, a solidão
ela é muito importante, né? Quando a gente estuda sobre pesquisa, sobre construção científica, vocês vão ler com muita frequência, quando vocês estudarem sobre isso, que a pesquisa, ela é solitária. A pesquisa é um ato solitário. Você não consegue construir uma pesquisa científica do porte de uma dissertação, de uma tese, né? Ou mesmo de um TCC, que é uma pesquisa de graduação, uma monografia, no caso, você não consegue fazer isso sem você se isolar, sentar e fazer. Dificilmente você vai conseguir construir uma boa pesquisa em meio de uma bagunça. É necessário ter solidão para que você tenha condições de pensar, de raciocinar, para a partir daí você colocar para fora, você externalizar aquela informação que entra, né? Aquela reflexão que você consegue digerir, amadurecer, para a partir daí você externalizar. A solidão, ela é essencial para esse momento de maturação do pensamento, né? E é muito interessante a forma que René Descartes ele utiliza para falar dessa importância, a importância da solidão para eu me identificar como um ser que pensa, que desenvolve teorias, que relaciona informações diferenciadas. Bom, e dentre das teorias que ele desenvolve, ele fala da dúvida, como eu falei, ele fala da solidão, e aí ele desenvolve também a ideia de perfeição. E essa ideia de perfeição, ela é muito criticada por vários autores. Alguns autores dizem que ele desenvolve essa teoria para tirar o pescocinho dele lá da guilhotina, considerando que a teoria dele é uma teoria afrontosa, né? Ele conversa sobre verdade, sobre refutações, sobre o ato de duvidar, que, de certa forma, muito frontalmente representa também uma agressão à igreja, né, que era a detentora do monopólio do conhecimento. Então, alguns autores dizem que para ele se safar, para ele não ser retaliado pela igreja, considerando que a família dele é uma família de nobres, né, ele desenvolve essa ideia de perfeição. E a ideia consiste mais ou menos no seguinte: dentre as ideias do meu pensar, né, do meu cogito, existe uma ideia inteiramente extraordinária, que é a ideia de perfeição, de infinito. Bom, ela parte do seguinte: eu sou um sujeito limitado, imperfeito. Eu não posso, em função disso, ter tirado essa ideia de mim mesmo, considerando que eu sou um ser inacabado, imperfeito, limitado. Para que eu tenha essa ideia sobre o infinito, sobre perfeição, eu só posso ter recebido de um ser superior, de um ser perfeito, que me ultrapassa, que me transcende, que seria o autor do meu ser. E aí, com esse raciocínio, ele explica cientificamente, né, numa cadeia lógica de pensamento, a existência de Deus, né? Dizem que essa teoria serviu para livrar o pescoço dele da guilhotina, mas se a gente para analisar, uma teoria que tem muita poesia, uma teoria muito bonita. Só enfatizando, antes de eu entrar no discurso propriamente dito, só enfatizando que René Descartes é um desbravador, né? Na verdade, ele poderia ser um sujeito acomodado por ser classe média alta, mas ele ousa servir várias cortes, exércitos, ele morre, inclusive, servindo um grande reinado no inverno, e ele adoece em função do que ele pregava, né? Ele prega a dúvida, ele contrai uma pneumonia, se recusa a tomar os remédios, porque ele diz assim: poupai o sangue francês, quem me garante que se vocês estão querendo me dar não vai me matar mais rápido, né? Não é um veneno. Então ele se recusa a tomar, evolui a pneumonia e ele morre em função disso. Mas ele serve vários, ele se apresenta como voluntários em outros exércitos, para a partir daí observar e desenvolver teorias. Então, ele era um desbravador, né? E quando ele descreve o discurso sobre método, em 1637, na verdade, ele estava servindo como voluntário a um exército, e aí ele publica 3 resumos de sua obra científica: Dióptrica, Os Meteoros e Geometria, que são obras praticamente que não são lidas atualmente, mas, na verdade, o prefácio dessas obras
que é o discurso sobre o método, é que se torna muito famoso, que se a gente parar para analisar, possui influência até hoje na nossa forma de fazer ciência e de pensar científico. Porque nesse discurso sobre o método, ele vai apresentar 5 regras para o método científico, que é o método cartesiano que ele apresenta. A primeira, o que ele chama de evidência. Por essa regra da evidência, não se deve admitir nenhum fato como verdadeiro, se você não reconhece aquilo com todas as comprovações como verdade. Em outras palavras, evitar qualquer precipitação e toda prevenção, e só ter como verdadeiro aquilo que for totalmente cercado por evidências que te levem à verdade. Aquilo que eu não tenho a mínima possibilidade de duvidar, aquilo que você está vendo, né, com seus próprios olhos. Né? Então, essa evidência é o primeiro apontamento para uma metodologia que seja de fato científica. A segunda regra, a possibilidade de análise. E aí, como é que eu faço uma análise? Estruturando por tópicos um pensamento, né? Por esse método de análise, né? Por essa segunda regra, que é a possibilidade de análise, se deve dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quanto forem possíveis, para você ter condições de discorrer sobre aquilo e daí construir a sua análise. E o caminho contrário também, que seria a terceira regra do método cartesiano, a possibilidade de síntese. Ou seja, você tem que ter condições de concluir por ordem os seus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e fáceis de conhecer, para aos poucos ascender, como que por meio de degraus, aos mais complexos. Ou seja, você tem que ter a capacidade de analisar, né? Detalhadamente, mas você tem que ter a capacidade de sintetizar, né, de conseguir organizar seu pensamento de forma sintética, resumida. Essa seria a terceira regra. Na verdade, são 4 etapas do método cartesiano, tá, gente? Não são 5. E a última regra é a regra do desmembramento. Você precisa organizar o seu pensamento em partes complexas, a ponto de você ter certeza que nada foi esquecido. Se a gente para analisar uma estrutura como uma dissertação, uma tese ou uma monografia, você faz a organização dela por capítulos, não é isso? Então, essa estruturação em capítulos é justamente esse desmembramento a que René Descartes se refere. Então, você desmembra os seus pensamentos para você ter a possibilidade de analisar, para lá depois você resumir. Então, na verdade, ele está dando os caminhos aqui para a condução de uma pesquisa científica. Esse método dele se tornou muito famoso. E se tornou famoso porque os séculos que viriam depois viram nele uma manifestação do livre exame e do racionalismo, né? Você é livre para pensar, mas para que o seu pensamento seja estruturado cientificamente, você precisa obedecer essas regras, né? A evidência, a possibilidade de análise, a possibilidade de síntese e a possibilidade de estruturação ou desmembramento daquilo que você pretende pontuar. Tem algumas considerações sobre esse método de René Descartes. Na verdade, René Descartes, embora o método dele seja um método revolucionário, ele é um grande conservador, porque na teoria dele não existe crítica à igreja, crítica à nobreza. Ele é conservador com relação à política. Ele reserva o seu discurso, as suas análises àquilo que ele quer analisar como ciência, mas, na verdade, ele não debruça a teoria que ele desenvolve, a análise política de estruturação da sociedade. O método dele é um método racionalista,
porque ele torna evidente a busca por uma verdade sensível, né, e empírica, ou seja, a partir de um contato com a realidade, né, com o mundo real. De acordo com o pensamento dele, os sentidos e as nossas intuições podem nos enganar, né, e, na verdade, a única forma da gente fugir desses erros é com essa necessidade de experimentação, de você se cercar de cuidados para que aquela verdade que você pretende apresentar, ela seja, de fato, uma verdade. Então, de certa forma, a coisa do positivismo que surge depois, né, a necessidade de experimentação, ela tem inspiração muito grande nessa teoria que é desenvolvida por René Descartes. Seu método seria um método universal, porque ela se aplica em várias áreas do conhecimento, inspirado no rigor da matemática e da lógica, né? Ela possui um caráter totalmente racionalista. Esse método apresentado por René Descartes é um instrumento que, se bem manejado, levaria o homem à verdade, que é o que busca fazer uma pesquisa científica. Esse método consiste em aceitar apenas aquilo que é certo e irrefutável, e, consequentemente, ele visa eliminar todo conhecimento frágil, inseguro ou sujeito a controvérsias, né? O que se busca aqui é uma verdade científica e que, em função disso, é comprovável. O fundamento principal na filosofia apresentada por René Descartes consiste na pesquisa que busca a verdade com relação à essência ou existência de objetos dentro de um universo de coisas reais, né? Ele não coloca para jogo aqui as abstrações, a metafísica e nem o conhecimento religioso. Bom, por fim, a gente pode dizer que esse método apresentado por René Descartes, o método cartesiano, ele é fundamentado no princípio de jamais acreditar em nada que não tivesse como fundamento para provar que aquilo de fato fosse verdade. Com essa regra, nunca se aceitará o falso por verdadeiro e se chegará ao verdadeiro conhecimento de tudo, né? Então, a lógica impulsionada pela teoria de René Descartes é essa, a busca pela verdade, que é a principal saga dele, né, na passagem dele pelo mundo, a busca pela verdade, e ele diz que, seguindo esses métodos, se teria condições de buscar uma verdade que fosse, de fato, transparente, que não fosse enviesada por preconceitos, valores ou coisas abstratas. Bom, embora a gente viu, né, que é um pensamento que é conservador, porque ele se reserva, né, de críticas, ele não entra nos melindres políticos, o pensamento de René Descartes é um pensamento revolucionário, porque eu tenho que ter em mente que ele vivia ali no contexto de uma sociedade ainda feudal, no contexto da Idade Média, com uma grande influência da Igreja, né, cujos valores religiosos eram extremamente fortes, né, e ainda assim a teoria dele ousa confrontar essa lógica estabelecida. Para a sociedade feudal, o conhecimento naquele contexto ele estava nas mãos da igreja e não havia grandes reflexões em torno da existência, da racionalidade ou da busca por uma verdade que fosse destoante daquilo que fosse apresentado pela igreja, né? Por isso, esse método apresentado por ele é um método revolucionário. A partir do método apresentado por ele, o método da dúvida e da evidência, o mundo se transforma em algo que pode ser quantificado. Com isso, a partir do pensamento cartesiano, que o conhecimento até então se baseava em qualidades obscuras e duvidosas, né? Tudo aquilo que era apresentado, as verdades apresentadas pela igreja que não tinham comprovação, que era uma verdade meio que apresentada pela força, porque quem ousava discordar era acusado de heresia e punido e pagava com a própria vida. A partir do século XVII, a teoria humana ela tem uma tendência a se tornar matemática. A gente viu antes com a teoria do positivismo que a teoria, por exemplo, apresentada por Condorcet, que inspira as bases iniciais do positivismo,
ela é a ciência matemática, né? A ciência matemática que traz inspirações para a criação de uma ciência, de um conhecimento mais imparcial, mais racional, com toda certeza, com uma grande inspiração aí da teoria de René Descartes, né? A partir daí eu tenho uma teoria mais racional, que busca os mecanismos de mensuração, né, de capacidade de descrição, e que tendem a ser mais lógicos, mais dentro daquilo que a capacidade de observação humana é capaz de alcançar. Aqui a gente tem a organização dos 4 estágios, né, das 4 regras do método cartesiano: a evidência, possibilidade de análise, possibilidade de síntese e possibilidade de desmembramento. E isso aqui sintetiza o pensamento de René Descartes com o método cartesiano, que com toda certeza vai influenciar de forma significativa o positivismo e todos os métodos que surgem após o positivismo. Era isso, gente, o mais importante que a gente teria para falar sobre esse método. Eu deixo textos de complementação da teoria de René Descartes para vocês e do método cartesiano. Espero que gostem e estou à disposição de vocês para retirar eventuais dúvidas, certo? Muito obrigada, pessoal.